Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 27 de abril de 2020. Cemitério da Vila Formosa abre ainda mais covas em São Paulo. O cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, começou o sábado, 18, com uma dezena de máquinas escavadeiras abrindo novas sepulturas. Por volta de 9h30, pelo menos 12 novas máquinas trabalhavam em uma ala do cemitério, abrindo covas, lado a lado. De acordo com o Sindicato dos Servidores Municipais Sindicep, são sepulturas que estão sendo preparadas para as vítimas da Covid-19. Na primeira semana de abril, o prefeito Bruno Covas PSDB disse que a abertura de novas covas, mostradas em foto publicada pelo Estado e pelo jornal americano The Washington Post, era atividade anual normal, trabalho de antecipação por causa da temporada das chuvas. Hoje pela manhã, porém, diretores do Sindicesp, que acompanharam a movimentação matinal de abertura das novas sepulturas, afirmaram que as novas sepulturas que estão sendo abertas na Vila Formosa são destinadas às vítimas da Covid-19. Nesta semana, a Prefeitura fez uma compra de 1.000 gavetas isolantes para envolver caixões de vítimas do coronavírus. A gestão Covas também avalia a necessidade de aquisição de caminhões frigoríficos para abrigar corpos e evitar a criação de gargalos no serviço funerário municipal. Neste mês, a Prefeitura contratou uma empresa para fornecer mão de obra terceirizada para auxiliar os coveiros da cidade, por R$ 8,9 milhões. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec afirma que 4 alternativas se apresentam ao homem, para o seu futuro de além-túmulo: 1. Nada, segundo a doutrina materialista. 2. Absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. 3. A conservação da individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. 4. A conservação da individualidade, com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. Então precisamos conhecer um pouco mais sobre o fenômeno da morte. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre a morte 68. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. 68. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada. Sim, pois, se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra; se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Segue questionando Allan Kardec 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. 150. A alma conserva sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? 150. Como a alma constata a sua individualidade, se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. 150b. A alma não leva nada deste mundo? Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Tudo isso fica mais claro com o esclarecimento dos espíritos na pergunta 145. Qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Tem ela instantaneamente a consciência de si? Em uma palavra, que vê, que experimenta ela?
No momento da morte, tudo se apresenta confuso, ele precisa algum tempo para se reconhecer, ela conserva-se tonta, no estado do homem que sai de profundo sono e que procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se destrói a influência da matéria de que ela acaba de separar-se, e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. O tempo da perturbação, sequente à morte, é muito variável, pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses ou, mesmo, de muitos anos. É menos longa, entretanto, para aqueles que, quando vivos, se identificaram com o seu estado futuro, porque esses compreendem imediatamente a sua situação, porém, é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. A sensação que a alma experimenta nesse momento é também muito variável, a perturbação, sequente à morte, nada tem de penosa para o homem de bem, é calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar plácido. Para aquele cuja consciência não é pura e amou mais a vida corporal que a espiritual, esse momento é cheio de ansiedade e de angústias, que vão aumentando à medida que ele se reconhece, porque então sente medo e certo terror diante do que vê e sobretudo do que entrevê. A sensação, a que podemos chamar física, é a de grande alívio e de imenso bem-estar, fica-se como que livre de um fardo, e o espírito sente-se feliz por não mais experimentar as dores corporais que o atormentavam alguns instantes antes, sente-se livre, desembaraçado, como aquele a quem tirassem as cadeias que o prendiam. Em sua nova situação, a alma vê e ouve ainda outras coisas que escapam à grosseria dos órgãos corporais. Tem, então, sensações e percepções que nos são desconhecidas. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de abril de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.